Temos que começar, então. Bem-vindos, pessoal, novamente à 19ª Semana da Comunicação da Universidade Veiga de Almeida. Deu tempo só de tomar água, né? Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro Goulart, aluno de Publicidade, estarei com vocês mais uma vez a semana toda. Então vamos aos nossos recados, Pedro. Foi tudo muito rápido, João. A gente vai começar agora, mas primeiro tem que me apresentar. Meu nome é Pedro Ramos, sou aluno de jornalismo aqui da Veiga de Almeida, sou estagiário da TV UVA e também vou estar com você nessa semana. Mas antes da gente começar, eu tenho que dar as boas-vindas ao nosso convidado e lembrar também sobre as horas AC, que são muito importantes porque senão a gente não se forma. Para quem ainda tem interesse nas horas AC, primeiro tem que se inscrever no Simpla, na Secom UVA 2023. Ainda está aberto na bio do Instagram, @SecomUVA 2023 e @SecomUVA. Então, se você ainda não se inscreveu, não perde a oportunidade. E também esperar até o final do workshop, porque só no final que a gente vai liberar o formulário bonitinho para poder dar o check-in da presença. Exatamente, Pedro. E a gente também não pode deixar de agradecer a todo o corpo docente que ajudou incansavelmente na organização do evento e aos laboratórios Agência 11, LabProm, Rádio UVA, Agência Experimental de Comunicação Cabo Frio, a Casa 10 de Comunicação, Agência UVA, Agência Criativa, Agência UVA Barra, AGCOM, Produtora Alquimia, Publiuva, Nfoto, TV UVA e ao nosso apoiador master, o Live Planet. As empresas ConnectGen, SBT Rio e Union Veículos também apoiaram esse evento. A contribuição de vocês foi imensa, então o nosso muito obrigado. É isso. E quem quiser fazer pergunta durante a palestra, espera um pouquinho, levanta a mão que só no final a gente vai liberar, tá bom? Levanta a mão para poder falar ou enquanto o workshop estiver acontecendo, não deixa de colocar a pergunta no chat, que a gente vai ler e também o nosso palestrante vai poder ler. E para falar mais justamente sobre o workshop de agora, sobre escrita criativa, como construção de personagem, construção de enredo, diálogo, descrição e ponto de vista, eu dou então as boas-vindas ao nosso escritor, produtor cultural e compositor Sinuê Preto. Exatamente, Pedro. Ele é graduado em comunicação pela Unicamp, graduando em letras da USP. Em 2019, teve seu álbum Olhos que Molham, incluído entre os 100 melhores da música brasileira pela notável lista do site Embrulhador. Em 2020, venceu o concurso do Itaú Cultural, Arte como Respiro Literatura, com o microconto O Professor Yumar. Em 2022, lançou o livro Mini Sonhos. E em 2023, o livro tornou-se um podcast, narrado por 33 artistas, entre eles Marcelino Freire, Cida Moreira, Paulo Novaes, entre outros. Seja muito bem-vindo, Sinuê. Muito obrigado, pessoal. João, Pedro. Opa, vocês me escutam? Agora sim? Então, só repetindo, muito obrigado, João e Pedro, aí pela recepção e pelas boas-vindas. Eu queria agradecer também à professora Ana pelo convite. Para mim é uma honra estar falando com vocês aqui hoje, nesse momento rapidinho, essa uma horinha que nós temos, mas que vamos tentar tirar algum proveito interessante aí para as formações de cada um de nós, para aprendermos juntos. Quero aprender com vocês também, a gente trocar. Acho que isso é o mais importante. Então, eu vou estar com o chat aqui aberto para a gente ir trocando. Quero muito que vocês participem comigo dessa oficina, porque é isso, o nome já diz, é uma oficina. Então é importante que vocês participem também, que vocês falem, que vocês contribuam, sugiram, etc, tá? Fico falando, então, eu sou Sinuê, mais uma vez, sou escritor, compositor, produtor, sou natural de Bauru, do interior do estado de São Paulo, fiz mediologia na Unicamp, hoje eu faço habilitação em linguística pela USP e também trabalho com marketing. Então, somos aqui todos conterrâneos de mesmas faculdades, né, jornalismo, PP, relações públicas, etc. Então, estamos todos em casa, todos e todas, né? Sobre escrita criativa, é um campo amplíssimo que nós poderíamos falar que podemos fazer 1 ano, 2 anos, uma faculdade sobre escrita criativa. Mas o recorte aqui, ele vai afunilando, 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 a ponto que nós chegamos aqui hoje numa oficina sobre mini conto. Então a minha ideia aqui hoje é passar para vocês uma noção geral do que seria o mini conto. Então nós vamos passar pelo conto rápido e ir até o mini conto. E também, principalmente, incentivar vocês à produção textual em ficção, a produção textual criativa. Como que isso influi?
Opa, Você vai tomar. Você vai tomar. Oi, tem alguém com áudio aberto? acho que tudo bem. Pensei que alguém tivesse falado alguma coisa. Então, retomando, como que isso influi no meu dia a dia enquanto profissional? Muito. Porque se eu entendo a comunicação, a linguagem e a ficção, isso também está no meu corporativo. E como? Opa, fui mutado. Com a criatividade. Então, como que funciona isso? A criatividade nada mais é aqui, pessoal, com o texto, né, com a ficção, um trabalho com a linguagem. Então, como que eu consigo trabalhar a linguagem em função da minha ideia, do que eu quero passar, da minha intenção, né, do trabalho com a minha voz, a voz que eu colocarei no papel, que eu digitarei, que eu escreverei, que eu irei escrever, né? Então, eu acho que despertar a criatividade, criar esses gatilhos, essas percepções, essas formas de organizar as ideias, isso a gente leva para o mundo corporativo de uma forma muito simples e de uma forma muito automática, e isso te faz um profissional diferente. Se eu penso fora da caixinha, se eu consigo ligar os pontos e ser criativo nessa conexão entre as ideias, entre as referências, entre as traduções, isso me faz um profissional diferente, com certeza, tá? Então, aqui, então, uma oficina sobre mini contos, sobre aí o campo da escrita criativa. Eu sou Sinuê, esse é meu arroba. Depois, para a gente quiser trocar no Instagram, no Facebook, etc., eu sou @osinuê. Tá, então, pessoal, eu começo aqui trazendo esse quadro de um pintor inglês, porque é isso que eu quero despertar em vocês hoje, na nossa troca aqui, na nossa conversa, na nossa oficina. O que que nós pensamos quando nós olhamos para esse quadro? Qual é a sensação que ele nos traz, né? É, a gente pode pensar uma coisa assim, pô, eu tenho dificuldade em começar um texto, eu não sei por onde começar, eu não sei como eu posso exercitar a minha escrita de ficção. E às vezes um quadro como esse, que data já que nem é do nosso século de agora, talvez possa nos despertar com uma simples pergunta no sentido assim: o que eu vejo e o que está acontecendo, né? Aqui eu vejo uma moça aguardando um corredor ao lado de um auditório, que eu não sei se é um cinema, que é um teatro. Então, a pintura é uma possibilidade de texto? A pintura também é um texto? Sim. Podemos dizer que sim, podemos entendê-la que sim, né? Uma imagem diz mais que 1000 palavras? Ok, mas então quais são essas 1000 palavras? Como que esse quadro pode me fortalecer e me apontar um texto? Ou então, até melhor, uma história? Porque tudo começa de uma história, que eu quero contar qual é o conflito, quem são os personagens, como o João e o Pedro até trouxeram para nós esses elementos do conto, né? Então, aqui, passando esse quadro, já queria perguntar para vocês, e aí vamos utilizar o chat por enquanto. Qual é a palavra favorita de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Isso também é um exercício bem interessante que pode nos proporcionar textos e criações. Quem poderia me mandar alguma coisa no chat aí? Nós somos agora em 229 pessoas, pelo menos umas 10 palavras. Será que nós conseguimos reunir aí? Uma palavra só. Qual é a sua palavra favorita? Tô vendo aqui, ó, lua, felicidade, volátil, sepulcral, amor, tequila, jubilante, kafkiano, sol, família, crocante. Tem até um Flamengo aqui, música, saudade, víscera, reciprocidade, chamego, dengo, paz, xodó, carinho. Olha que interessante, gente. Acreditar é interessante também, né? Simplicidade, horripilante. Muito bom. Vou mandando essas palavras porque é muito interessante a gente pensar. é, Quais são as nossas palavras? Porque é isso, né? Nós temos um arcabouço desde quando nós passamos por esse processo cognitivo da compreensão das palavras, da leitura, um arcabouço de uma série de palavras que estão dentro de nós, né? E aí eleger uma única palavra pode ser meio desafiador, mas muito interessante para o nosso processo criativo,
né? Até uma pessoa está dizendo aqui, crocante é uma palavra crocante. Sim, porque há um processo da fonética que diz crocante, né? Essa abertura que o R faz na palavra nos traz essa sinestesia mesmo na palavra, né? Do crocante. Muito interessante, legal, até rimou. Legal, pessoal, vocês disseram as palavras. Agora, vamos seguir aqui. Eu vou ler. Alguém poderia ler esse conto para mim? Para a gente avançar aqui na nossa oficina? Posso ler? Por favor, diga o seu nome também. Luiz Renato, sou de cinema e audiovisual. Por favor, Luiz, vamos lá. 50 balõezinhos ficavam sob uma redoma de vidro para não fugirem da prateleira numa feira do rolo. Comprei a coleção com a advertência do vendedor. São apaixonados pelo céu. Cuidado, mantenha-os sempre juntos e protegidos. Assim, foram despejados na minha mão, que rapidamente fechei. Com a outra, paguei o vendedor. E não abri a mão por meses. Tive muito medo. Banhos estranhos. Dormir com uma sacola amarrada no pulso. A vida como uma mão. Amigos ficaram preocupados. Foi quando descobri um curso por correspondência sobre balões. Centenas de cartas. Não consegui abrir nenhuma, todas seladas. O punho cerrado. Das muitas noites em claro, em uma manhã fria, acordei no sofá. Nada nas mãos. Corri para as cartas e um único recado. O céu é apaixonante. Todos me esperavam no quintal. Muito bem. Luiz, muito obrigado pela leitura. Esse é um mini conto chamado 50 Balõezinhos. E ao lado nós temos uma ilustração, né? Fizemos a leitura do conto, entendemos o recado, entendemos aí quais são os personagens, quem participou e tal. Mas aí, sem academicismo, sem técnica, nada. Queria que vocês dissessem no chat também, no chat, qual foi a emoção que vocês tiveram? Qual sentimento esse conto representou para vocês? Me digam. Por exemplo, para mim, eu acho que me veio muito uma questão de liberdade, de libertação. A mim também. Rafael. Oi, Luiz, desculpa. A mim também. Em um momento, prisão, em um outro momento, liberdade. Perfeito. Alguém está dizendo aqui, dúvida, expectativa, tranquilidade me relaxou, que é muito interessante, liberdade, dúvida. Eu fiquei rindo e complicou tudo também, é muito legal. Me senti em paz, aflição. Os balões pertenciam ao céu. Em um momento de prisão e depois liberdade. Olha que legal que a Ellen está trazendo aqui. Em um momento prisão e depois liberdade. A gente pode dizer então que esse conto ele teve um fio da meada e também, se a gente fosse fazer um cardiograma desse conto, teria sido assim. Ele vem e acaba. Podemos dizer que talvez pudesse ter sido assim? Ele começa narrando uma história, batendo fraco, batendo normal, de repente ele bate forte, ele vem, e até o momento que o cara acorda, ou a moça acorda, não sei quem acorda, não tem gênero, acorda e perdeu os balões. E aí é o desespero, cadê meus balões? Eu comprei eles, passei semanas guardando, tendo banhos difíceis, e de repente meus balões sumiram. Só que aí o conforto, e aí depois da prisão, a liberdade, no sentido assim, ufa, eles estavam me esperando e o que eu li na carta foi correspondente ao que aconteceu. Os balões me esperaram e ficou tudo bem, né? Vocês percebem, então, que por trás do texto, o texto é como se fosse uma pontinha do iceberg. A gente chama isso de palimpsesto, né? Vou até escrever essa palavra aqui depois para quem não conhecer, pesquisar. O que é isso, palimpsesto? Há várias camadas por trás do texto, há um subtexto por trás. Por quê? O conto e o texto criativo, de forma geral, a gente pode pensar como um sistema solar, onde o conto é o Sol e em volta dele estão orbitando vários assuntos,
vários temas, várias outras coisas, memórias que se ligam ao conto. Então, por exemplo, quando eu li esse conto pela primeira vez, quando o Luiz leu agora, quando a Ellen ouviu, quando a Natália ouviu e leu e sentiu, nós tivemos percepções diferentes que fizeram esse conto orbitar na nossa cabeça e várias outras coisas acontecerem ao redor dele. Então, nada impede que a Natália tenha lembrado de uma vez que ela foi com a avó dela à feira, que o Luiz lembre a primeira vez que ele comprou um balão, né? Então, é interessante isso, como o texto está aqui, mas ao redor são muitos outros textos. E se no momento que nós vamos escrever a gente tem em mente isso, gente, é um golaço, porque a gente começa a perceber como a gente pode trabalhar os outros sentidos, referências, memórias, influências que estão ao redor do nosso texto. E a gente entende, os grandes autores e autoras, que a todo tempo há intertextualidade, que nada mais é do que são esses textos que estão ligados, né? Quando eu falo de Feira do Rolo aqui nesse texto, pô, o que é uma Feira do Rolo, né? Alguém já foi a uma Feira do Rolo, então já há uma ligação, né? Carta, cursos por correspondência, uma coisa que talvez nossos pais tenham vivido, nós não vivemos isso, então já há uma ligação também com outro tempo. Então, qual é o tempo do conto? Olha quantas questões a gente consegue fazer a partir do texto. E tudo isso eu quero fortificar para vocês no sentido assim: olha como um pequeno texto de um parágrafo, um mini conto, nos dá tanto pano para manga. A gente poderia ficar falando 1 hora aqui sobre esse conto. Por quê? Há subtexto. Há muito iceberg por trás, há muito palimpsesto, há camadas que nós podemos ir desbravando. Ok. Então, pessoal, vamos passar aqui por esses tópicos da nossa breve oficina aqui, para a gente entender o que é o conto e no final também vou deixar aqui no 5 um para casa, porque mais importante do que a gente ver, da gente entender, da gente perguntar, da gente participar aqui, é no final a gente exercitar. Tá? Então a oficina não termina aqui. Pô, vamos se inscrever, vamos trocar, vamos compartilhar. E eu também fico à disposição para a gente ir conversando, tá bom? Primeiro que eu queria trazer para vocês aqui é sobre o conto. E se fosse para vocês saírem dessa oficina com um aprendizado sobre o conto, é a palavra situação. Por quê? O conto é breve, gente. O conto, ele é menor que uma novela, que é um conto mais longo, ele é muito menor que um romance, que é toda uma vida às vezes, né? O conto não. O conto é uma situação. Eu queria muito que vocês guardassem isso, porque na hora de eu contar o conto, né, escrever o meu conto, talvez eu sinta um pouco de dificuldade de como eu vou ambientar tudo isso. Só que é isso que eu quero que vocês percebam também. Eu precisei falar quem tinha comprado os balões, eu precisei falar qual era a idade dessa pessoa e tal, mas eu consigo dizer traços psicológicos dessa pessoa mesmo assim? Sim. Por quê? Pelas ações, né? Ficção é isso também, é ação diante de um conflito, né? Pelas ações que nós vimos, é uma pessoa, por exemplo, meticulosa, porque ela soube guardar a mão, preocupada e responsável, não é? Ela esteve totalmente envolvida ali com os balões que ela comprou e ela quis cumprir o aviso que o vendedor deu para ela. Olha, cuidado com ela. Então, vou segurar. Então, guardem isso. O conto sempre é uma situação, tá? Uma situação e como eu falei para vocês aqui, ó, o sistema solar de conexões, né? E esse último tópico também aqui muito interessante. Rafael levantou a mão, já te dou a palavra. O texto como tecido. Gente, a palavra texto também vem do mesmo radical do que tecido. São palavras cognatas, né? Palavras que se assemelham, que são irmãs, que estão juntas. Por que texto, tecido? Olha essa malha. Ela juntinha não forma esse moletom, essa blusa que eu estou vestindo aqui. O texto é a mesma coisa. Gente, nós precisamos pensar o texto amarrado. Quando eu termino o primeiro parágrafo, eu preciso linkar o segundo parágrafo. É a mesma linha, a agulha não soltou da mão e não soltou da linha. Isso nos faz um texto fluido, isso nos faz um texto coerente, isso nos faz com que o leitor e a leitora nos entenda. E mesmo se o problema for
mesmo se a intenção for que a gente não seja entendido, que também é legal, é interessante, nós precisamos ter ciência que no final nosso texto é uma coisa única, uma única massa, um tecido único que é preenchido e costurado, tá? Isso é muito importante para nós, tá bom? Então é isso. Aqui está dizendo muita significação, uma situação de singularidade. Por quê? Diferente. Nós não queremos o mais do mesmo, tá? Então, pensando aqui, nós temos 100 anos aqui de distância, né? Se a gente fosse fazer um romance, pensando nisso aqui, talvez a gente pegasse um romance que fosse de 23 a 2023. 100 anos, o romance cabe. O romance é uma forma que cabe tudo isso. Nós pensamos, sei lá, Harry Potter, por exemplo, 7, 8 volumes, nem sei quantos livros, nunca li, mas olha quantos volumes são. Olha quantos romances para contar uma história, uma vida. O conto não é isso. O conto, pelo contrário, eu não estou interessado de 1923 a 2023. Pelo contrário, eu estou interessado no meio, nesse hífen que separa os 2 anos, que separa o ano de nascimento e o ano derradeiro. E melhor, não só esse hífen, eu quero dividi-lo, eu quero segmentá-lo em partezinhas até o momento que eu encontre uma situação que é o meu conto. Então, assim, para a gente agora vir em termos mais práticos. O conto, de forma geral, aqui, ele possui principalmente esses 5 elementos, tá? Quais são, então, esses elementos do conto? Primeiro, o tema, sobre o que se fala, sobre o que eu estou falando. E lembrando uma coisa, se eu estou falando sobre um tema específico, com certeza o seu texto passa a configurar, a ser irmão a outros textos que também falam sobre isso. Ah, Sinuê, você está me dizendo então que quando João Guimarães Rosa lança Grande Sertão Veredas, ele automaticamente liga o livro dele à temática do sertão brasileiro, como, por exemplo, Os Sertões de Euclides da Cunha? Sim. Ele liga também Torto Arado Agora, de Itamar Vieira, em 2022, 21, 20? Sim, também, porque são livros regionalistas que se ligam ao mesmo tema, entre aspas, né? Estou falando de um tema maior, e claro que cada um vai entender aí onde depositará a sua lupa para dar mais vazão às suas próprias temáticas, tá? Então, isso é o tema. Foco narrativo. Quem fala, primeira pessoa, terceira pessoa, entram todas aquelas coisas, narrador onisciente, onipresente, o cara que está envolvido na história, ou não, o cara que sabe tudo, o cara que não sabe nada, é um testemunho ocular, tudo que está no foco narrativo. Personagens, quem desempenha ações. Ação, o que está acontecendo. Porque se nada acontece, nós tivemos essa aula na 5ª série, 6ª série, se nada acontece, não é mais narração, é descrição. Né? Se eu entro hoje no Castelo Rá-Tim-Bum e não acontece nada, Nino acordou, foi ao banheiro, falou com Celeste e foi dormir. Ponto. Que episódio é esse? Episódio super chato. Porque não aconteceu nada, não há ação, não há conflito. É importantíssimo existir conflito. Sem conflito, não há história. Comumente, claro. Há casos e casos. E por fim, o desfecho. Como termina? Então, pensando aqui para os 50 balõezinhos, olha que legal, como vocês até mesmo falaram no chat. Quais são os temas que estão ali no palimpsesto, no iceberg, nos subtemas? Pô, liberdade, fuga, prisão, confiança, né? Porque talvez, no final das contas, a gente pode ter entendido também que houve um elo de confiança ali entre os dois, né? Seja os balõezinhos, seja uma pessoa que comprou. Foco narrativo, quem comprou os balõezinhos. Por quê? Se a gente vê aqui, ó, comprei, primeira pessoa, a pessoa está contando o que aconteceu, tá? Personagens, quem comprou, os balõezinhos, as cartas, os amigos que ficaram preocupados. Se não é, mas as cartas podem ser personagens? Sim. Por que nós temos que pensar apenas como seres animados que têm vida, que são os personagens? Por que não as cartas? Por que não a Feira do Rolo como um personagem? Né? Vou deixar de indicação aqui até um filme, Edifício Master. É um documentário do Eduardo Coutinho para vocês assistirem, para ser aí uma tarefa de casa também, porque são vários personagens que vocês vão assistir e vão conhecer, só que você percebe também que o próprio edifício
é um personagem. A mesma coisa acontece em Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Gente, o Aquários, o prédio, também com certeza é um personagem, tá? Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar que os nossos personagens não necessariamente são seres de vida. Pô, Sinuê, então você está me dizendo que eu consigo fazer um conto em que é uma chamada com a professora Ana no Microsoft Teams e o Teams é o personagem principal? Sim, é o dia da revolta do Teams que o Teams não quis mais trabalhar, é a greve do Teams. E o Teams dá o seu depoimento da polícia. Acabou. Pô, mas que loucura, o que é isso? Tá, mas às vezes situações de criatividade que fogem ao senso comum nos fazem diferentes e fazem a gente ter abordagens diferentes quando vamos lidar com situações também, tá? Continuando aqui então. Falei para vocês do romance, falei do conto, falei do mini conto. Então, gente, se eu for pensar o romance como alguma ligação a uma outra forma de mídia, podemos pensar então um romance como um filme? Sim, porque o filme às vezes conta uma vida, né? Falando só de cinema brasileiro aqui, que eu sou muito fã. Meu nome não é Johnny. Pô, tá a história do cara lá, né? A história toda tá contada nesse filme. É um romance. Pô, agora, o conto já é uma foto. Como eu mostrei para vocês o quadro, uma pintura, né, no início da nossa oficina aqui. É uma troca diferente, né? Porque o espaço é menor, né? O intervalo é menor. É isso que eu falei para vocês, é uma situação, é um momento de muita singularidade, de muita significação e de conflito, né? Novamente a ideia do Castelo rá tim Pô, se o Nino não faz nada, é descritivo, não acontece nada. Preciso de um conflito, preciso que aconteça alguma coisa para despertar o meu leitor, despertar o interesse, que vocês leiam e curtam também, né? Pô, então, Sinuê, se o romance é um filme, se o conto é uma foto, nós podemos dizer então que o mini conto é um story? Pô, sim, 15 segundos no Instagram, sei lá, 15 segundos no TikTok, porque ele é muito rápido. Ele é um parágrafo. Vocês viram como o Luiz leu agora? Leu rapidamente, talvez tenha dado 1 minuto no máximo, ali 1 minuto e 15. Então, é isso também que eu quero que vocês associem e assimilem. De tipo, olha que diferente e que interessante. Romance é um filme, o conto, uma foto, e o mini conto, um story. Então, nós entendemos também a brevidade da experiência do leitor com o nosso texto. É muito rápido, mas eu também não preciso contar tudo. Eu posso deixar nas entrelinhas, no subtexto, como eu falei para vocês, tá? Trouxe mais um mini conto aqui para nós lermos, de um escritor também que eu quero muito que vocês, quem já conhece, que até relembre, ou quem não conhece, que conheça pela primeira vez, que é o Julio Cortázar, que é um escritor argentino também, do realismo fantástico, que faz aí apoio ao nosso Guimarães Rosa, a toda uma galera que também trabalhou com realismo mágico aqui. Quem poderia ler comigo esse texto, por favor? Posso ler de novo? Se não tiver alguém que se interesse. Pode ser, Luiz, mas seria muito legal ter outra pessoa para a gente Pois é. participar todo mundo. Eu Quem posso mais? ler. Eu posso ler. Então vamos lá, diga o seu nome que eu não estou vendo aqui. Sou a Júlia. Júlia, muito obrigado, prazer. Inventaram um vidro que deixava passar as moscas. A mosca chegava, empurrava um pouco com a cabeça e pop. Já estava do outro lado. Enorme a alegria da mosca. Tudo foi estragado por um sábio húngaro, quando descobriu que a mosca podia entrar, mas não podia sair. Ou vice-versa, por causa de quem sabe lá que besteira na flexibilidade das fibras daquele vidro que era muito fibroso. Em seguida, inventaram o caça-moscas com um torrão de açúcar dentro. E muitas moscas morriam desesperadas. Assim, acabou toda a confraternização possível com estes animais dignos de melhor sorte. Júlia, muito obrigado pela leitura. Gente, mesma coisa dos 50 balãozinhos. O que vocês sentiram lendo esse conto? Digam para mim no chat. Comentários também, o que vocês entenderam? Fez sentido? Não entendi nada. Rafael está dizendo azar. Interessante. O que mais?
Alívio, Luiz diz morte, Natália diz alívio. O que mais, gente? Construção, Isabela disse. Achei interessante. Isabela, o que você quis dizer, se você tiver com o mic aí também, com construção? Se não, pode escrever para a gente também. A Maria está dizendo desespero. Legal. E qual seria o conflito aqui? Se a gente for falando, estamos falando aqui que todo texto tem um conflito. Qual é o conflito? Alguém levantou a mão também. Pode falar. E alguém disse também, tadinha das moscas. Concordo. Conflito foi com o húngaro. Prisão, a Leandra disse. Total, pessoal. Olha, então, vocês percebem que aqui foi a mesma situação. Por favor, Rafael, pode dizer. Opa, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. O que eu tinha entendido aqui foi que a mosca, ela, que é o personagem central desse mini conto, ela não tinha nenhum problema para poder ir de um lugar para o outro, poder Ir e vir, né? de ir e vir. Ela estava no seu ambiente livre até que uma ação antropológica chegou e fez como se fosse uma armadilha para atrair as moscas, para pegar tanto ela quanto as amigas, né, também, né? As outras moscas. Foi isso que eu tinha entendido. Eu acho que talvez isso era o que a Isabela tinha falado a respeito da construção, né? E foi mostrando o momento que ele tinha uma certa liberdade, tinha um livre-arbítrio, até o momento que isso foi cortado, né? Que foi a ação do húngaro, né? Muito legal, Rafael. Obrigado pela sua contribuição. E, gente, olha que interessante o que o Rafael disse. É mais um ponto para nós pensarmos também do texto. A gente pode pensar que o texto ele tem engrenagens dentro dele. E como que se dá essa engrenagem? Como que a gente constrói uma engrenagem? Pela ordenação, pelo tecido, como nós pensamos em ir costurando o texto. Mas como assim engrenagem? Se não, o que você está querendo dizer? Não estou entendendo nada. Porque olha isso. Todo mundo aqui falou, muita gente falou, né, sobre construção, prisão, alívio, né, evolução, alguém está trazendo aqui, né, confuso, né, que mais? Alívio, morte, azar. Gente, essas engrenagens que estão por trás desse texto foi a mesma situação dos 50 balõezinhos. Primeiro, eles deram para nós uma sensação de alívio e estabeleceram uma situação ok, que era, pô, existe um vidro que as moscas passam. Show. Ok. Situação A. Depois B. O húngaro vem e fala, não, na verdade, se elas entram, elas não conseguem mais sair, ou se elas já estão dentro, elas conseguem sair. Pô, desfaleceu-se, ferrou tudo. Então, primeiro, uma liberdade, depois, uma contrição, uma prisão. Então, olha a engrenagem funcionando, olha o cardiograma, como eu falei para vocês no início, né? Então, primeiro, tudo relaxado, de repente, tudo errado. E no final, olha que legal, o autor aqui, o eu lírico, nos traz uma situação de continuidade da história. Porque no momento que ele fala assim, assim acabou toda a confraternização possível com esses animais dignos de melhor sorte. Ou seja, que se não fosse pelo húngaro, nós poderíamos ter tido futuros com as moscas ao nosso favor. Então é como se fosse no fim a exemplo do formato de fábulas, onde no final trace uma lição de moral que nos deixa mais pensativos e talvez ressignifique tudo que foi contado. Então quer dizer que desde o início aqui o nosso texto está propondo que na verdade as moscas poderiam ser benéficas à nossa vida, que nós poderíamos partilhar de uma vida em comum. Olha quantas interpretações que vocês trouxeram, que eu estou trazendo, nós podemos ter a partir do conto. Continuando, mais um. Quem lê para mim? Eu posso ler. Por favor. A primeira, como matar baratas. Começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa. Deu-me a receita de como matá-las.
que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz. Morreram. Legal, muito obrigado pela leitura. Gente, isso aqui é um conto da Clarice Lispector, que eu quero que vocês leiam depois, que está dentro do livro Felicidade Clandestina. Estou colocando aqui no chat para vocês depois conhecerem. Olha que situação. Então, como a Rádia leu aqui, não sei se eu pronunciei seu nome certo, me corrija, tá? Que eu também sou sinueta, tenho sempre problemas com gente lendo meu nome. É Radija. Radija, perfeito. Perfeito, querida. Obrigado pela leitura. Olha então, o que eu quero que vocês percebam agora, ó. Então, a primeira, como matar baratas, começa assim: queixei-me de baratas, uma senhora ouviu minha queixa, deu-me a receita de como matá-las, que misturasse partes iguais, açúcar, farinha e gesso, a farinha e açúcar as atrairiam, o gesso ricaria, o de dentro delas, assim fiz, morreram. Ok. Tá claro esse conto, nós lemos, a moça matou as baratas, pediu ajuda para uma amiga, foi lá, o fez e fim. Agora aqui, quem pode ler? Mais um. Eu posso ler. Por favor. A quinta história. A quarta narrativa inaugura nova era no lar. Começa como se sabe. Queixei-me de baratas. Vai até o momento em que vejo monumentos de gesso. Mortas, sim. Mas olho para os canos, por onde está esta mesma noite renovar-se-á uma população lenta e viva em fila indiana. Eu iria então renovar todas as noites o açúcar letal? Como quem já não dorme sem a avidez de um rito, e todas as madrugadas me conduziria sonâmbula até o pavilhão? No vício de ir ao encontro das estátuas que minha noite suada erguia, estremeci de mau prazer à visão daquela vida dupla de feiticeira. E estremeci também ao aviso do gesso que seca, o vício de viver que rementaria meu molde interno, áspero instante de escolha entre dois caminhos que pensava eu se dizem adeus, e a certa de que qualquer escolha seria a do sacrifício, eu ou minha alma. Escolhi, e hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi detetizada. Muito obrigado, Helena. Gente, de forma breve nos comentários, qual é a diferença entre o texto anterior e esse texto? O que vocês sentiram de diferente? Ambos falam sobre matar baratas. Mas e aí? Qual é a diferença? O que vocês sentiram que tem de diferente entre esses dois textos? Se alguém quiser falar também, por favor. Daniel está dizendo aqui, um é menos detalhista, mais suave. Sim, o primeiro, digamos, né? Outra pessoa está dizendo aqui também, Clarice Lispector sempre metaforizando baratas, igual em GH. Total, Clarice também tem o romance, A Paixão Segundo GH, que há uma situação com uma barata, né? João diz, esse é mais poético. Perfeito. Pedro, a emoção, o primeiro é mais seco. Perfeito. Outra pessoa diz aqui, ela reflete melhor quanto à ação. Essa é uma boa dúvida, porque, na minha opinião, e aí vocês podem discordar, e agora são interpretações, tá, pessoal? Cada um com a sua visão. Eu entendo que ambos os textos nos trazem a ação clara, né? A questão é qual é o nosso objetivo final. No primeiro texto, nós temos um pequeníssimo conto onde a ação que está sendo contada, né, o conflito, a realização, o desfecho e a temática são dados de forma muito breve. Se eu quero sintetizar uma coisa, se eu quero ter mais objetividade, nós escolheríamos o primeiro, com certeza. Agora, se eu quero me aprofundar mais no tema, se eu quero ir além, se eu quero deixar a objetividade e trabalhar um pouco mais o tema do meu texto, é esse segundo.
Com certeza, né? Olha quem está dizendo aqui, o Daniel, esse me parece mais mórbido. Total, porque ela passa da situação das baratas para a própria experiência. Gente, olha que bonita essa imagem aqui no final, ó. E hoje, olha aqui, eu vou até ver um pouco de antes. E estremeci também ao aviso do gesso que seca. Gesso que seca. Está dizendo a passagem do tempo. O vício de viver que rebentaria meu molde interno. Assim como as baratas que comiam gesso e criavam um molde interno, né? Áspero instante de escolha entre dois caminhos que, pensava eu, se dizem a Deus, e certa de qualquer escolha seria do sacrifício. Eu ou minha alma. Sacrifício, eu ou minha alma. Claro que tem um lado mórbido, mas olha que lindo esse final. E hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Essa casa foi detetizada. Olha que legal essa referência para nós. Nós pegamos matemática sobre baratas, sobre, talvez até aqui, como pensando em Clarice Lispector, uma dona de casa que tem que se aventurar aí com a questão das baratas de madrugada, que acaba por falar sobre si mesma, sobre a sua vida. O que significaria para nós, por exemplo, nós que somos estudantes, nós que estamos na faculdade, se de repente nós tivéssemos hoje uma placa dentro de nós dizendo: essa casa foi detetizada. O que teria sido detetizado? O que nós gostaríamos de detetizar da nossa vida hoje, né? É uma questão. É uma boa pergunta que nós poderíamos trabalhar num conto também, tá? Vou ver aqui mais. Um subjetivo, o outro direto. Esse é melhor em detalhes, mais contextualizado. O primeiro é mais direto e prático. Eu imagino mais sombrio e pesado, até dramático. Sim, há uma dramatização total aqui, né? Dessa personagem que se coloca no centro de toda a discussão. Muito legal, pessoal. Agora, olha aqui. Eu fiz algumas intervenções aqui, com todo cuidado, claro, no texto da Clarice, para a gente pensar uma coisa. Se esse texto, vocês falaram que ele era menos objetivo, esse segundo, ele tinha mais coisa, ele ia um pouco mais além, nós também podemos pensar como também cortar, né, simplificar, pode fazer muito parte do nosso trabalho na escrita, tá? Mas assim, descartar o quê? Por que eu vou cortar? Cortar para simplificar, para deixar mais objetivo, para às vezes também trazer a luz para a mensagem que de fato a gente quer que o leitor reconheça e a leitora reconheça, tá? Pô, botei um monte de coisa porque eu queria também esconder a mensagem final. Esse é o meu objetivo. Pô, legal. Mas às vezes, gente, você se livrar dos excessos torna a experiência do seu leitor muito diferente, muito mais agradável e muito mais fluida. Isso para escrever de forma geral. Não estamos falando aqui só de ficção, não, tá? De forma geral. Textos em geral que são mais simplificados, a experiência é muito mais tranquila, né? Nós vimos no primeiro texto, ficou claro, no segundo, nós tivemos que mergulhar mais, entender mais, pensar, raciocinar mais. Por quê? Nós temos muito mais coisas. Nisso, a gente chega numa definição que eu quero muito trazer para vocês, para a gente ficar guardado dessa oficina. Escrever é cortar palavras. Isso é uma frase do Drummond, tá, gente? Do Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Porque nem tudo que a gente escreve tem que estar no texto final, tá? Então, nessa oficina, eu queria muito que vocês guardassem isso também, que no fim nós podemos ir aliviando o nosso texto. Às vezes tem uma frase ali que ela está desconexa, e é normal isso. Mas é muito importante nós termos também um senso crítico e um olhar de perceber o nosso texto, o que está em excesso. Isso é fundamental, gente, para nós que vamos trabalhar com comunicação, com linguagem, com escrita, com texto, tá? Isso é fundamental. Nós temos que cortar palavras, cortar frases, simplificar, tornar a experiência do nosso leitor mais agradável, tá? Então, pensem nisso, reflitam sobre isso. A primeira vez que eu me deparei com essa frase, eu falei, pô, é exatamente isso. Faz todo sentido, né? Mais uma, gente. Esse é o nosso último conto. Prometo que eu vou fazer vocês lerem. Quem pode ler para nós aqui O Sonho do Engenheiro? Por gentileza.
Tem por aí? Nós somos aí 244. Oi, Sinué, se quiser eu leio. Por favor, João. O sonho do engenheiro. Morreu gritando. O efeito dos raios gamas nas margaridas do campo. Médicos e anatomistas frequentavam sua casa. Queriam estudá-lo, entender o sonho matéria. Mas o que sonhava? Dizia que um dia contasse, morreria em seguida. Assim a cabeça se deformava, subiam bolotas, mini morros no crânio, o peso do sonho. A cabeça pendia. Sonhar era ocupar mais um espaço da cabeça, apertar o cérebro. Dormia com os dedos em figas para não sonhar. O sonho do engenheiro eram grãozinhos miligrâmicos. O dito sono pesado, cabeça. Alguém escreveu em letra cursiva em um bloco com manchas de café ao vê-lo passar no corredor. O chefe dizia que o engenheiro poderia morrer a qualquer momento. Morreria de uma hora para outra, sem ninguém esperar, desesperando-se ao finar. A esperança definha. Muito obrigado, João, pela leitura. Gente, esse é um texto, um mini conto, O Sonho do Engenheiro. Ok. Agora aqui. O que aconteceu com o texto aqui? Quem pode me dizer? O que mudou? O fim foi para o começo e o começo foi para o fim. Só isso? O que mais? Foi só o fim que foi para o começo e o começo foi para o fim ou foi o texto inteiro? O que vocês me dizem aí? Pode dizer no chat também. Olha que interessante, eu quero que vocês percebam também, gente. Inverter as palavras, inverter as frases, desculpa. Aqui foi o que o Luiz comentou. Antes, nós tínhamos um texto aqui que começava, morreu gritando, efeitos raios gama. O que eu fiz no texto aqui? Eu inverti a ordem de todas as frases. Não entre elas, não digo dentro da mesma frase, mas eu digo, eu inverti as posições delas. Olha como ficou. O chefe dizia que o engenheiro poderia morrer a qualquer momento. Morreria de uma hora para outra, sem ninguém esperar, desesperando-se ao finar. A esperança definha. Cabeça. Alguém escreveu em letra cursiva em um bloco com manchas de café ao vê-lo passar no corredor. O dito sono pesado, o sonho do engenheiro eram grãozinhos miligrâmicos. Dormia com os dedos em figas para não sonhar. Sonhar era ocupar mais um espaço da cabeça, apertar o cérebro. A cabeça até pendia. Assim, a cabeça se deformava, subiam bolotas, mini morros do crânio, o peso do sonho. Mas o que sonhava? Dizia que se um dia contasse, morreria em seguida. Médicos e anatomistas frequentavam a sua casa. Queriam estudá-lo e entender o sonho matéria. Morreu gritando. O efeito dos raios gama nas margaridas do campo. Gente, o que eu quero que vocês abstraiam dessa reflexão aqui? Vocês percebem como é um outro trabalho também que nós podemos fazer no nosso texto. Então a gente falou sobre cortar palavras, né? Nós falamos também sobre trabalhar um conflito, trabalhar o iceberg, os subtextos, as ligações que o texto pode ter com outros textos. Mas olha que interessante, às vezes nós podemos provocar novos sentidos ao inverter a ordem das nossas orações, trabalhar com a ordenação das nossas sentenças, né? Isso é muito importante, pessoal. É muito importante porque se a gente dá esse texto A para uma pessoa ler e ele invertido para outra pessoa, talvez elas tenham sensações diferentes, e principalmente pelo sentido que está sendo empregado aqui. Porque eu não sei se vocês perceberam, há uma chave diferente aqui que diz, no começo, que se ele contasse o que ele sonhava, ele morreria. E no primeiro texto que a gente viu aqui, ó, ele diz isso, né? Ele, me desculpa, nesse segundo ele diz assim, ó, desesperando ao final, a esperança definha. O sonho do engenheiro, blá, 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 dormia com os dedos da cabeça, mas o que sonhava? Dizia que se um dia contasse, morreria em seguida. Então, se ele revelasse o que ele estava sonhando, ele poderia morrer, né? E aqui, nessa primeira versão que nós vimos, ele já começa morrendo. Morreu gritando.
e ele conta o que de fato o que aconteceu com ele, né? Então, assim, percebam como o sentido vai se deslocando à medida que nós invertemos. Pô, então isso é muito possível num texto? Sim. Você já pensou se você está escrevendo uma matéria jornalística e você quer, na verdade, esconder o final? Pô, mas isso não seria problemático, né? Ou então eu acabei de escrever um texto jornalístico e eu botei no final a parte mais importante, que era a resolução da história, do conflito que aconteceu na delegacia. Ok, mas se a gente começa o texto falando o que de fato aconteceu na delegacia e depois nós vamos encaminhando e desencaminhando e tecendo o nosso texto. Talvez a gente já não tenha prendido a atenção do leitor, e depois continue, ou então será melhor ir cativando o leitor e a leitora e no fim amarrá-lo com uma conclusão, né? São formas diferentes de ver, mas que precisam estar a nosso favor, né? O escritor, a escritora, a pessoa que trabalha com texto precisa estar ciente que a ordem, como a gente falou de engrenagens, de ordenação, de sintaxe, é muito importante para nós organizarmos a forma como a escrita se dá no texto, tá bom? Então alguém disse até aqui, ó, a ordem é importante, a Helena comentou, achei interessante, uma palavra puxa a mesma e complementa. Muito bem, Rafael, pode falar, tá com a mão levantada. Não, eu só queria aproveitar que esse conto ele é meio que invertido. Aí eu gostaria de saber se é pertinente eu falar aqui ou não, porque eu gosto de tipo, escrever, eu quero, depois de um tempo, entrar, entrar nesse mercado. Eu tinha escrito um conto que eu tinha contado a história dele de trás para frente, né? No caso, tinha feito ele por capítulos. Aí eu queria saber se seria legal. Aí eu tô querendo a permissão de você de eu botar o código QR para poder o pessoal ler o conto ou não. Claro, claro. No final a gente coloca isso, acho que super dá para nós conhecermos, com certeza, Rafael. É muito importante ter a leitura, né? Eu acho que ao final o texto só se realiza, se fecha quando o texto encontra o leitor, né? Mas com certeza, por favor, no final mostre aqui ou até mesmo mande o link para a gente aqui no chat que a gente vai ler, Ok. tá bom? E sensacional. Escrever é muito importante, pessoal. Escrever é fundamental para a gente também, às vezes, até contar o que está passando pela nossa cabeça, né? Por fim, faltando aí nossos 5 minutos finais para a gente deixar para alguma perguntinha ou para a gente até mesmo comentar alguns insights que vieram da nossa troca aqui nessa 1 horinha, eu trouxe para vocês esse para casa, como eu disse para vocês, na nossa oficina, porque é uma oficina, né? Então não é só uma aula expositiva aqui, não é uma aula, até é uma troca, não é uma coisa unilateral. Quero que seja uma coisa como tá sendo, como foi mesmo, vocês trocando comigo, a gente se compartilhando e aprendendo e entendendo junto também a questão das formas de ficção, né? As formas ficcionais. Eu trouxe aqui para vocês uma foto que eu tirei aqui em Bauru, na cidade onde eu nasci, de uma faixa que foi pregada na praça, uma praça aleatória da cidade. Eu vou ler para vocês. Joseon, minha irmã, tio Jorge, Federal Georgino e Federal Jose. Me perdoa. Eu tive perda de memória e cabeça confusa. A Jandira rasgou meu registro antes de eu ler. Avenida Santa Beatriz Silva, 371, Ferradora Mirim, Marion. Para a gente fechar, quem poderia me dizer quem é o personagem, quem é o foco narrativo desse texto aqui? Quem que escreveu isso? A gente tem como saber quem que escreveu? Podem dizer pelo chat ou mesmo pelo microfone. O que a gente entende aí que quem escreveu isso? Ó, alguém está dizendo aqui não, outra pessoa disse que o tio Jorge. Foi o Jorge, o Lucas diz.
Eu estou tentando entender como vocês pensaram que foi o Jorge, talvez como se fosse um telefone assim. Professora Ana, Sinuê, né? Mas eu concordo mais aqui com a Leandra, tá, gente? Marion seria a assinatura desse texto, tá? Na minha concepção aqui, Marion vai elencando os personagens que ele está querendo dizer, que na verdade aqui são vocativos. É como se fosse Ana, Sinuê, hoje eu vou dar uma palestra ou vou participar da semana da faculdade. Então, Marion aqui, que não sabemos também o gênero, não sabemos mais sobre essa pessoa, diz, Joseon, tio, Jorginho, Josi, me perdoa. Eu tive perda de memória e cabeça confusa. A Jandira rasgou meu registro antes de eu ler. Isso também está na interpretação do que está acontecendo aqui, né? Então, por fim, eu queria deixar esse para casa aqui para vocês. Para quem quiser participar, continuar trocando por e-mail, eu fico à disposição para a gente trocar referência, conhecer os textos de vocês, como o próprio Rafael trouxe, que é super interessante. Então, eu trouxe aqui, ó. Para casa, para costurar o seu texto, você tem 5 personagens e 4, entre aspas, obrigações. 1. A sua palavra favorita deve constar no texto. Então, aquelas palavras que vocês disseram no início, tentar inseri-las dentro desse pequeno texto. 2. Escolha um dos personagens para contar a história. Tá? Então, Joseon, tio Jorge, Jorginho, Josi, própria Marion, Jandira, enfim. A sua história deve acontecer, desculpa, aqui tem um errinho aqui. Na verdade, deve responder por que esse porquê separado, tá? Aqui está escrito errado. Porque a faixa existe. Então, esse é o conflito. A ideia é que vocês escrevam um mini conto de 5, 8 linhas no máximo, respondendo por que essa faixa existe. Então, eu posso colocar antes da história, posso colocar depois da faixa existir, posso colocar no momento que o cara está pregando essa faixa, enfim. Queria que vocês me dissessem por que isso está acontecendo. Usando aqui a fonte Arial, tamanho 12 e máximo de 8 linhas. Tá bom? Eu vou mandar isso daqui também no chat para vocês, para quem quiser participar, porque ou tirar um print aqui também, pode ser também. E assim, pessoal, eu encerro a minha exposição aqui. Eu queria, antes de mais nada, mais uma vez agradecer a professora Ana pelo convite, dizer que eu fico à disposição para trocar com vocês, para a gente trocar textos, conversar, tá? A ficção, às vezes, nem sempre está no nosso dia a dia, né, no trabalho, no corporativo, mas eu entendo que a ficção muito nos aponta por um momento da criatividade que pode nos influir, nos ajudar a construir mais os textos, as copies, a forma como a gente se comunica de forma geral. Então, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade de conversar com vocês. Eu vou dar um spoiler aqui, mas está embaçado, né? Que é o seu livro que está na minha mão. Tá embaçado. Sonhos. Vai ser lançado em breve, se Deus quiser, né? E você é um fera, Sinuê. Que delícia a sua oficina. Eu vou deixar os meninos, os alunos fazerem o encerramento, mas eu não esperava que seria tão legal, como passou rápido, né? E como os alunos participaram também. Então, de parabéns. Muito obrigado, viu, pessoal, por ter participado, mesmo como a professora Ana disse. Obrigado mesmo, foi muito bacana com vocês. Aqui no chat tem o Pedro Lima, que está com a mãozinha levantada. Não sei se ele vai querer fazer uma pergunta. Pedro, quero meu xará aqui. Vai mandar no chat. Isso, pode ligar o microfone, Pedro, se você tiver alguma dúvida. Então, queria saber se, na opinião de Sinuê, existe bloqueio criativo? Você acha que existe? E o que você faz para lidar com esse tipo de bloqueio? O microfone está desligado, Sinuê. Vocês me desculpem. Pedro, ótima pergunta. A gente não chegou a entrar aqui no mérito
do trabalho da escrita em si, né, do que é o escrever, né, que daria uma outra conversa, uma outra troca. Eu entendo, gente, que escrever é técnica, sobretudo técnica, tá? Sobretudo referências, estudar, transpiração mesmo, mas não é nem nesse lance de tipo coaching, nada. Não, é um trabalho com a palavra, é estar com o texto, viver com o texto, acompanhar, voltar, escrever, reescrever, como a gente viu, cortar, etc. E o bloqueio existe, né? O que nós temos que fazer também é nos munir de artifícios, de instrumentos, de manhas que possam avançar o bloqueio. E qual que para mim é a maior, para mim o que funciona mais, eu vou dizer com experiência própria. Acho que agora é cada um, claro. Mas eu acho que sempre poder mergulhar em outros trabalhos é muito legal para talvez desbloquear o que está nos travando. Assistir a um filme, ler um conto, ler um livro, ir a uma peça de teatro, assistir a um show, tudo que também se comunica com essa parte artística, eu acho que pode ser muito inspiracional. E claro, também praticar uma atividade física, algo que não que nos desligue. Eu entendo que também no exercício, às vezes a gente fica muito com a cabeça dentro do balde, né? E a gente talvez às vezes até perca um pouco da lucidez, né? Há muita gente que fala, por exemplo, estou escrevendo, vou mandar hoje. Não, você tem o prazo de amanhã, vou dormir, vou voltar ao texto amanhã, porque eu estarei mais com a vista mais descansada, a cabeça mais descansada, para enxergar algumas coisas que eu não estou enxergando. Então, bloqueio assim, desligar do texto, dar um tempo e principalmente beber de outras fontes, né? Há aquelas frases de coach que criatividade é saber esconder as suas fontes. Eu não acho de todo errado, não, tá? Eu acho que é muito importante mesmo a gente estar bebendo, conhecendo e trocando. E por último, só para finalizar, às vezes, pessoal, nós precisamos muito também, principalmente na parte ficcional, de criação artística, né, de incentivo mesmo, né? Há muita gente que às vezes está escrevendo, não, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui tá ruim e tal, e acaba se bloqueando e desistindo do texto. Então, também uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é, se permitam a também apresentar o texto e apresentar o processo a amigos e amigas, a confidentes, sabe? Essa pessoa que mora com você, que divide a casa, ou um melhor amigo, uma melhor amiga, pô, você poderia ler esse texto, ver o que você acha? Porque às vezes o feedback que você vai receber é também um incentivo para te deixar mais contente, mais confortável com o texto e às vezes desbloquear o que está te impedindo de continuar. Então, às vezes, compartilhar o processo, compartilhar as dores, ir até mesmo um professor, uma professora, pô, olha esse texto, olha aqui, olha isso aqui, publicar anonimamente também, né? Isso já fiz muito, pô, olha esse texto, que legal, né? Também pode ser uma saída, uma possibilidade, tá? Aqui, Sinué, aproveitando essa resposta, tem uma pergunta aqui do Igor. Quais são as estratégias para criar um título cativante e intrigante que desperte a curiosidade do leitor e resuma a essência do miniconto? Perfeito. Isso do título, quem que fez a pergunta? Desculpa. Foi o Igor. Igor Valente Siqueira. Igor, muito obrigado pela sua pergunta, é muito pertinente, tá? Título, gente, para mim é essencial, é fundamental e é marcar gol, porque o título é uma oportunidade da gente dizer muito com pouca coisa. Então, assim, o que eu penso? Eu penso que há muito um trabalho no título lexical. O que eu quero dizer com isso? Uma palavra, um termo, uma expressão que faça parte do nosso texto. Então, às vezes, o título está dentro do nosso próprio texto. Como que eu posso tentar sintetizar no título tudo o que foi lido? Às vezes essa entrega é a mesma terminologia, porque um título cativante é legal, mas às vezes também um título simples, mas que revele o que se conta ou o que se desenvolve, também pode muito cumprir o papel. Tá? Então, nós vimos aqui alguns, por exemplo, A Quinta História da Clarice, ou 50 Balõezinhos é o título daquele que a gente leu. Pô, o título ele resume o que está acontecendo, né? Não necessariamente ele é um título. E eu não acho também que todos precisam ser cativantes e acho que talvez por livro sim, né? Que está ali na prateleira para o leitor bater o olho e ver, né? E ficar, poxa, mas o que será que diz isso, né? E aí nesse sentido, vou só compartilhar mais uma experiência. Eu tenho muito colecionado palavras, gente. E aí, quem tem o celular
pode pegar e baixar, vou colocar aqui também o Google Keep, que é como se fosse vários blocos de notas, e dá para você, no dia a dia, ir guardando essas palavras. A palavra em si, gente, é muito um instrumento para a gente desenvolver os nossos trabalhos, tá? Há muitos autores e autoras que partem da palavra para criar o texto. Então, é uma sugestão também que eu trago para vocês. Pô, às vezes a gente está ali no dia a dia, ouve alguém falar alguma coisa, essa palavra desperta uma curiosidade nossa, e ela pode até passar a ser um título depois de um outro trabalho, tá bom? Então, em suma, colecionando as palavras, também pensando em uma palavra que sintetize o meu texto, e claro, aí com a criatividade, se eu quiser também provocar com uma pergunta o meu leitor, né? Quem mexeu no meu queijo, né? Ou mesmo a paixão segundo o GH que a gente falou, também pode ser interessante para provocar e despertar a leitura. Isso é muito legal também. Sinuê, mais uma pergunta aqui do nosso chat, dessa vez da Ana Carolina Vieira, e ela pediu com muito carinho porque é pro TCC dela, então não podia Claro, deixar se de eu passar puder essa ajudar. pergunta. Ela pergunta, como você enxerga a relação do texto com a imagem, como no caso do conto dos balõezinhos? Qual é a relação do texto como complemento da imagem e da imagem como complemento do texto? Quem que perguntou? Ana Carolina Vieira. Legal, eu não consigo ver você, às vezes, os nomes, por isso que eu perguntei. Ana, a sua pergunta é maravilhosa. É maravilhosa mesmo, porque assim, gente, como a Ana mostrou, eu tenho esse livro, que é o Mini Sonhos, que tal 50 balõezinhos e tal, que é todo trabalhado mesmo. É texto e imagem, ó. Texto, imagem, texto, imagem. E isso é muito bacana, porque cria-se criam-se duas narrativas paralelas, porque às vezes a ilustração, a imagem pode dizer uma coisa que o texto não está dizendo, e o texto diz uma coisa que a imagem também não está dizendo. Então acabam sendo narrativas que correm em paralelo, mas também são complementares, tá? Eu dei um curso também sobre ilustração e texto, onde eu digo que parece que o texto e a imagem vão à praça, sentam na praça e jogam um jogo de damas. Porque é muito isso. É como a ilustração e o texto conseguem construir no final um significado na cabeça de quem está lendo. Então, assim, Ana, eu acho fundamental, eu acho que é um trabalho lindo de poder fazer correspondências, né? Pergunta e resposta entre texto e imagem. É um trabalho complementar, assim, que pode acrescentar muito, tá? E, por fim, eu deixo aqui para vocês um conceito, talvez vocês já tenham até visto na graduação aí também, na pós e outros cursos, que é a tradução intersemiótica. Foi até errado aqui. Isso aqui é muito importante, que é tipo assim, como eu transformo um texto numa imagem? Como eu faço essa imagem virar uma canção? Tudo é texto, né? Então esse conceito é muito interessante para vocês pensarem, e eu deixo essa obra aqui também do Arnaldo Antunes, que é um poeta paulistano, chamado Nome. Que é um livro, um filme e um disco. Tudo sendo trabalhado. Uma hora o texto é a imagem, uma hora o texto é a canção, e dá para a gente também refletir sobre essas conexões. É isso. Microfone, João, microfone, tá desligado. Perdão, gente. Só uma última pergunta. A Isabela Oliveira de Carvalho está perguntando se você ministra algum curso que esteja disponível. Sim, vira e mexe eu estou fazendo esses cursos, e aí eu peço para ou me escrever nesse e-mail que eu mandei para vocês aqui no Para Casa, ou mesmo a gente trocar nas redes sociais, que por lá eu estou sempre avisando, trocando, e inclusive tem um experimento em curso de texto que eu estou fazendo por lá, então dá para participar ainda, dá para se inscrever. Eu vou colocar aqui o meu Instagram, só me inscrever por lá, que dá para a gente trocar e ir trabalhando também. Bom, já que não temos mais muitas dúvidas aqui no chat, agradecer muito a participação do Sinuê e, claro, lembrar para vocês que ainda não pegaram o formulário, está aqui no chat, vai ficar até 20 minutos depois do término desse workshop, então não percam a oportunidade, porque vai ser muito importante, sem ela ninguém se forma, né? Fala comigo, João. É isso aí, Breno. Quero agradecer ao Sinuê também e parabenizar o pessoal, que foi muito participativo, participou muito aí.
E lembrando que às 19 teremos a palestra O Dia que o Futuro Foi Ontem, com o cientista Denilson Chicaco, no canal TV UVA. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever, por favor, no Simpla, como eu já falei, e também de conferir o e-mail, né? Depois toda a palestra nossa vai ter uma confirmação pelo e-mail, não deixem de conferir. É por lá que vocês vão também ter o link das próximas palestras. É isso, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Até a próxima, 7 horas, estamos aqui de novo, hein? Show, pessoal. Até a próxima. Até 7 horas. Abraço. Valeu, pessoal. Até.